eu quero compartilhar com vocês uma palavra. E quero ler um texto de Jonas, um profeta, conhecido como um profeta menor na Bíblia, não porque ele seja pequeno, mas porque o livro é pequenininho. E no capítulo 2, versículos 2 a 9, que é uma oração de Jonas. Jonas é daquela história, né, que ele é engolido por um grande peixe, porque ele, em vez de ir para Nínive ajudar aquela população que estava prestes a a deixar de existir, ele prefere se abster disso. No meio do caminho, há uma grande tempestade no mar e ele é lançado no mar, engolido por um grande peixe, e nessa profundeza do oceano, dentro de um grande peixe, ele faz a sua oração. É uma narrativa belíssima, que traz para nós muitas metáforas para a gente poder comparar com a nossa vida e como que a gente lida com as nossas circunstâncias. Vamos ler essa oração de Jonas. Jonas 2, 2 a 9. Em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Vagas é uma palavra sobre as ondas. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditavam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Todas as vezes que o nosso modo de existir entra numa direção que contraria o chamado para a vida, nós somos tomados, invadidos por uma profunda tristeza. Isso pode acontecer porque a gente mesmo tomou uma decisão que contrariava os processos que nos levam a viver e viver com qualidade. Pegamos processos de morte, começamos a descer por um abismo, ou pode acontecer porque alguma outra coisa, uma circunstância, alguém, uma frustração acabou nos colocando nessa rota de colisão ou antivida, vamos dizer assim. Às vezes, como eu disse, é a nossa própria decisão que nos lança no fundo de um poço. Outras vezes, sem a gente perceber, a vida vai se encaminhando. Sutilmente nós vamos sendo envolvidos por uma tristeza, por uma frustração, por uma dor, por um sofrimento que a gente não soube lidar, por um luto, e a gente chega, sem perceber, num determinado trecho da vida, num determinado ponto da vida, em que nos deparamos com a morte. E não necessariamente a morte física, não necessariamente uma doença crônica que vai nos matar, mas a morte no sentido da falta de vivacidade, da falta de dinâmica, de vontade, de ânimo, de disposição. Uma tristeza se instaura de uma maneira que a gente não tem controle. Não é que a gente queira morrer, não. Mas aquilo que nos impulsiona a viver não está mais lá. Não está mais batendo forte. Sem perceber, nós fomos dominados e estamos presos, estamos emaranhados. Muito parecido com essa oração que Jonas fez, né? Está no fundo do poço, está nas profundezas do mar, está todo envolvido, emaranhado por algas, e a gente não sabe direito qual caminho tomar. Há especialistas, profissionais que
se capacitam para ajudar as pessoas quando chegam nesse estado. E libertar-se desse estado, libertar-se disso, a gente precisa entender que é sempre um processo. E para cada pessoa, esse processo vai ser startado, vai ser acionado de uma forma diferente. Uma coisa é certa, é uma chave que precisa ser acionada dentro de cada pessoa. O que vai acionar essa chave? A gente não sabe. Cada um tem suas dores, cada um tem a sua subjetividade, cada um tem a sua singularidade. Um ponto específico lá no íntimo precisa ser acionado e existem diversas formas e maneiras para que isso aconteça. Independente da forma, eu tenho absoluta certeza que Deus é a companhia que nos fortalece nesses momentos. E o Evangelho nos apresenta que o Espírito de Deus é a força que nos convoca de volta à vida. É chamado de Espírito da Ressurreição. Quando nos abrimos para este Espírito, ele é capaz de nos mover. E esse texto que nós lemos hoje é o pegar a rota contrária que levou Jonas a essa condição. E uma coisa a gente sabe, contrariar os processos da vida é estar num quadro de um processo de morte. E volto a repetir, não morte física. Contrariar a vocação, contrariar aquilo que nos chama para viver, aquilo que dá vontade para você, aquilo que você não vê a hora de amanhecer para te tirar da cama. Sabe quando você tem uma viagem especial que você nunca fez e que você coloca o despertador porque precisa viajar às 7 horas da manhã e quando é 6 os seus olhos já estão estalados e você não vê a hora, você arrumou a mala no dia anterior, enfim. É isso que nos pulsiona, essa vocação, a defesa da vida. Então, quando a gente contraria isso, a gente acaba num beco sem saída. E o sentimento de Jonas é que ele foi expulso da presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus é essa presença que nos pulsiona, essa presença que nos lança para a vida, que nos lança para um novo amanhecer, que nos lança para uma vida de ressurreição. A presença de Deus é dessa alegria que proporciona para nós a disposição de querermos o raiar do dia, porque tem muita coisa bonita para ser vivida, para ser experimentada. E aí Jonas afirma que Deus o trouxe de volta à vida. E eu considero isso extremamente interessante, porque o caminho contrário que Jonas pegou, e eu quero chamar para essa especificidade, qual foi o ponto que fez Jonas ir na rota contrária? Foi o da não misericórdia. Porque ele foi chamado para levar vida para um povo. E ele disse, não, esse povo merece morrer. Faltou misericórdia. E ele desejava para os outros a morte e sobreveio a ele. Ele contrariou os processos da vida que sempre são coletivos. Não é o que eu vou viver somente, mas eu vivo em um conjunto. Não adianta nada eu querer lutar pela vida e todos que estão ao meu redor, eles são associados à morte. Eu vou acabar morrendo. Então, Jonas percebe, e a gente vê isso na sua oração, que ele estava servindo a Deus com uma imagem de Deus que não era da misericórdia, e aí ele diz assim, que quem faz isso não serve a Deus, serve a um ídolo. Ele fala isso, exatamente isso na sua oração. Então ele acreditou errado em Deus. Deus é o Deus de toda a vida, Deus é o Deus da misericórdia. Mas quando ele entra em contato com seus próprios valores, com as suas concepções, quando ele faz uma revisão de vida, quando ele investiga as suas motivações, ele detecta qual foi o ponto que fez com que ele entrasse na rota da morte e saísse do caminho da vida. E aí ele consegue então dar uma guinada e voltar. E quando ele faz isso, ele entra num processo de restauração e vai sendo resgatado, vai sendo trazido à tona, porque o peixe sai da profundeza do mar e o peixe vai e o leva até a beira da praia, então ele é lançado de volta à vida.
A vida cristã é uma vida de recomeços, uma vida que possibilita a qualquer pessoa retomar as rédeas da sua própria vida com a força de Deus e refazer o seu caminho, a sua história de vida. Eu preciso dizer para vocês, depressão não é nada fácil. É um problema muito grave que precisa ser tratado. Precisamos recorrer a pessoas que nos ajudem, precisamos das ferramentas que nos fortaleçam, precisamos muitas vezes de medicação. Ela chega sutilmente, aos poucos vai roubando a nossa vida e quanto menos a gente dá conta, lá está. Nós num fundo de poço escuro e sem saída. Você deve procurar ajuda. Você deve lançar mão de todos os recursos e não aceite que ninguém despreze a sua depressão. Eu já experimentei isso. Uma vez, experimentando um período de uma depressão muito pesada, eu me abri com uma pessoa e me abri em lágrimas. Mas essa pessoa passou por cima de mim como um trator. O que foi que eu fiz? Eu procurei outras portas. Eu ajeitei o meu caminho e aprendi a selecionar melhor as pessoas com quem me abri. Naquele momento, eu descobri que aquilo que a gente carrega na alma é uma pérola de grande valor e não deve ser jogada jamais aos porcos, porque eles vão pisar. Antes, precisa ser guardado com carinho e nós precisamos ver a quem nós entregamos para que essa pessoa também cuide com carinho. E é nesse processo que alguma coisa vai acionar, com a ajuda também de Deus, essa chave que nos traz de volta. Se você está vivendo um momento difícil, que Deus te fortaleça e procure ajuda. Se você conhece alguém vivendo assim, não despreze essa pessoa, acolha, seja um bom ouvinte, mesmo que você não saiba o que fazer. Procure com outras pessoas informações de como ajudar essa pessoa, mas seja um instrumento da graça de Deus. Há uma linda canção, que nos faz lembrar, e eu quero deixar ela como mensagem final. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus e caminhar na sua luz. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar? Senhor, que essa oração de Jonas seja também de toda pessoa que ao ouvir essa mensagem possa ser também realizada. Que toda pessoa faça isso e que seja um processo de investigação interna, não para se culpabilizar, mas para encontrar essa chave que, sendo acionada, quer seja por encontro de fé, quer seja por uma palavra de um profissional, quer seja por uma palavra de um amigo, quer seja por despertar-se com aquilo que rodeia, que de fato, Senhor, ajude a começar um processo de retomar o caminho da vida e ter uma experiência de ressurreição. Que a Tua graça esteja sobre todas essas pessoas. E aqueles que assistiram hoje e que não estão vivendo um momento assim, possam ter da Tua sabedoria para ajudar as pessoas que estão experimentando essa dor na alma, que ninguém vê, que não aparece, não transparece na pele, mas que está lá e é capaz de destruir. E o Senhor é o Senhor da vida, que não quer que isso aconteça com ninguém. E o Senhor nos ama e queremos ser seus amigos sempre. Em nome de Jesus. Amém.